de Deus. Vamos dar continuidade às bem-aventuranças. Versículo 20 ao 26 diz assim: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Amém. As bem-aventuranças. Nós vimos, irmãos, acho que um mês mais ou menos atrás, algumas semanas atrás, estudos que nesse texto Jesus está fazendo a comparação, está mostrando a felicidade ou a bem-aventurança, que é a felicidade segundo o padrão de Deus, que é a felicidade que está, como nós conhecemos, mais do que feliz, ou seja, é a felicidade que está acima da felicidade desse mundo, porque a felicidade desse mundo, ela está baseada, ela está alicerçada naquilo que a pessoa tem ou no estado em que a pessoa se encontra. Por exemplo, se a pessoa tiver saúde e dinheiro, ela diz que é uma pessoa feliz. E Jesus, então, mostra que há uma felicidade que está acima dessa felicidade que o homem entende que é ser feliz. Então, nós vimos 3 bem-aventuranças, não foi, Carlinhos? E vimos que todas elas, Jesus também está se referindo nos versículos, a partir do versículo 24, um ai para cada uma daqueles, ou para cada um daqueles que vivem a felicidade segundo esse mundo e não segundo Deus. Então, a felicidade segundo o mundo, ela vai receber no porvir o que é que tem reservado para ela? Um ai. Vimos algumas semanas atrás que ai é uma palavra do inferno. Ai é uma palavra do inferno que diz respeito a dor, a sofrimento. Então, esses que hoje vivem felizes, segundo o padrão do mundo, que não creem em Cristo, como nós vimos na leitura, o que está reservado para eles é um ai. E aqueles que vivem, mesmo no presente, baseados na felicidade, segundo o padrão de Deus, para eles está reservado um presente, um galardão, a presença de Cristo, a presença de Deus. Não é assim? Veja, bem-aventurados pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aí ele diz, versículo 24, mas ai de vós os ricos. É a comparação, pobres e ricos. Dos pobres será o quê? O reino de Deus. E dos ricos? Vocês no presente têm a vossa consolação. Lembram da parábola lá do rico e Lázaro? Lázaro recebeu em vida os seus males. Tu recebeu os teus bens. Lázaro agora está consolado e o rico estava em tormento, né, Carlinhos? Não é assim? Então, é a comparação. Aí nós vimos o quê, irmãos? Vimos que
pobres aqui, quer dizer então que todos os pobres irão herdar o reino de Deus? Não, não é. E todos os ricos também irão receber um ai, estão recebendo a sua consolação, irão para o inferno? Não, não é disso que se trata. O que é pobre? Quem lembra? O que é pobre? Pobre de espírito, como diz Mateus. Significa o quê? O que significa ser pobre? Pobre de quê? Pobre de bens materiais? Não. Pobre de quê? Pobre do eu, do ego. Pobre de soberba, do ser. Veja, tem pessoas que querem ser. Tem pessoas que pisam, que andam como que estivessem pisando em casca de ovo. Por isso que a Escritura diz lá no Salmo, o salmista diz que Deus conhece o soberbo de longe, porque pelas pisadas do sapato dele. Então, é alguém que se esvazia, é alguém que é pobre do ser, do querer ser melhor do que o outro, do querer estar por cima, do querer olhar para o outro de cima para baixo. Então, pobres de espírito diz respeito, veja, a sua condição espiritual. Você se considera uma pessoa pobre, uma pessoa humilde. Isso significa o quê? Que você se esvazia de si. É alguém, irmãos, que reconhece a sua dependência de Deus, ou melhor dizendo, sua total dependência do Senhor. Ela é pobre, ela não tem. Ela não tem, então ela depende de alguém, de algo, de alguém. Então ela depende de quem? De Deus. Diga, Douglas. Provérbios capítulo 13, versículo 7 fala: uns dizem ricos sem terem nada, e outros dizem pobres sendo muito ricos. Entenderam, irmãos? Então o que é pobre é alguém que se esvazia de si e reconhece que em tudo ele depende de Deus. Ele reconhece a sua dependência do Senhor. Aí ele diz mais, nós vimos também, bem-aventurados vós os que agora tendes fome. Isso é muito interessante. Temos que lembrar o seguinte, Jesus usa a linguagem que nós conhecemos para a gente ter a noção maior do que significa todas essas coisas. Do que significa aquilo que ele está ensinando, que ele está dizendo. Bem-aventurado o que tem fome, porque sereis fartos, olha, porque sereis fartos. Bem-aventurados o que agora tem de fome. Fome de quê? Lá em Mateus diz, né, fome de justiça. Fome de quê? A fome diz respeito ao quê? Nós dizemos, é verdade, querido, das coisas de Deus. Nós dizemos que nós devemos ter fome e sede da palavra. Não é assim? Muitas vezes temos que ter fome, irmãos, da palavra de Deus, temos que ter sede. Ou seja, mostra o quê? A minha necessidade. A minha necessidade é o que eu necessito. Quem está com fome, ele necessita de quê? De comida, de alimento. Ele necessita. Então, ter fome diz respeito à prioridade. A prioridade. Se você está com fome, você vai querer comida. Se alguém chegar para você e lhe colocar pedra, ou lhe colocar uma barra de ouro, o que adianta se você está com fome? Você vai para onde, Felipe? Você está precisando de quê? De comida. Não é de outra coisa. Então, mostra a sua prioridade. Diz respeito às nossas prioridades. Fome é aquilo que nós carecemos. E isso é uma coisa que nós devemos ter sempre. Fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede de Deus. Então, prioridade. Certo? Alguma dúvida?
Mas é isso mesmo, prioridade. Significa prioridade. É aquilo que nós buscamos em primeiro lugar. Sabe? Que nós carecemos, que nós precisamos, que nós almejamos, ansiamos. Então, vimos que o que é que nós precisamos, irmãos, como crentes, como cristãos? Precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos viver uma vida de oração, estar em comunhão com o Senhor. Precisamos viver... Isso são coisas que nós carecemos no dia a dia. Precisamos viver em comunhão uns com os outros, porque nós somos fortalecidos uns com os outros. Precisamos estar juntos na igreja. São coisas que nós carecemos do dia a dia, são as chamados os meios de graça que nós precisamos ter. Então, nós usamos até uma figura de linguagem. Por exemplo, um veículo, ele anda com combustível, né, Felipe? Tem que ter combustível para ele ir, senão ele fica lá parado, juntando poeira. As pessoas dizem: eita, fulano tem um carro. Tem um carro lá na garagem, mas nunca vi ele saindo, nunca botou gasolina, né, Felipe? Uma vez, pronto, acabou-se. O carro precisa de quê? Combustível para andar, né? Para ir. Eis a questão, irmãos, é que nós hoje, os crentes da atualidade, muitos não associam a sua vida cotidiana com a sua vida espiritual, com a sua vida com Deus. Aí muitos não entendem, irmãos, que hoje, o dia de hoje, o dia do Senhor, é o dia de você alimentar a sua alma. Veja, alimentar a sua alma. Todos os dias nós nos alimentamos. De manhã você toma café, meio-dia almoça, à noite janta. Às vezes passa, né, Felipe? Tem dia que a gente não toma café, mas a gente, quando for mais tarde, a gente almoça e parece que dá carga, né? Parece que vou comer pelo almoço e pelo café. Que eu não... mas todos os dias, irmãos, nós comemos, nós nos alimentamos, não é assim? Todos os dias nós nos alimentamos. Seja pouco ou muito, mas nós nos alimentamos, não é assim, Gabi? Seja só com Toddy, com Danone, como muitos meninos, ou até gente adulta, ou com comidas, mas nos alimentamos. E isso todos os dias. Todos os dias. Então tem um dia, irmãos, reservado para nossa alma ser alimentada. Que é o dia do Senhor. Mas durante a semana nós alimentamos ela também. Quando lemos a palavra de Deus, na oração, quando ouvimos uma pregação, conversamos com alguém sobre a palavra de Deus, nós estamos alimentando a nossa alma, mas não é como o alimento fixo que nós devemos ter, que o nosso corpo tem. Então hoje é o dia de quê? É como diz, é o dia da feira da alma, né, Carlinhos, que é conhecido, né? É o dia, irmãos, da nossa alma ser alimentada, dela comer o pão. O pão que desce do céu, a palavra de Deus. Aí você veja só. Se você passa alguns dias, ou melhor dizendo, se você não se alimenta direito durante o decorrer dos dias, se você não toma café direito, você não almoça, você está com fastio. Você não almoça, você não janta direito. Seu corpo começa a o quê? Ficar fraco. E aí pode se tornar uma doença. Não é assim? Então, assim como o corpo, irmãos, ele fica doente por falta de alimento sólido, assim a nossa alma também ela adoece quando nós não alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus. Eis o motivo pelo qual há tantos crentes fracos, doentes. Por quê? Porque não estão alimentando as suas almas. Porque não priorizam. Não priorizam. Então, fome. O que é ter fome? É priorizar o reino de Deus, as coisas de Deus. E olhe que é uma vergonha, porque é um dia na semana. E há tanta negligência da parte dos crentes, daqueles que se dizem crentes. Porque
é como nós vamos ver. Jesus disse aos judeus: esse povo está com a sua boca está perto de mim, mas o seu coração está longe. Longe, né, Douglas? Porque com a boca eles confessam: eu amo a Deus. Porém, o coração mente, porque as suas obras falam. É como Jesus disse: as suas próprias obras testificam contra vós mesmos. Que vocês... Jesus disse, olha, lá em João capítulo 8, vocês dizem que são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amavam. Vocês não estavam querendo me matar. Porque Abraão me amou. Abraão guardou minha palavra, me obedeceu, viu o meu dia e se alegrou. Mas vós procurais matar-me. Então, são pessoas que professam com os lábios, que amam a Deus, que creem no Senhor, porém as suas... E ainda mais, irmãos, tem daqueles crentes que, por não serem pobres de espírito, eles ainda dizem: mas quem sabe do meu coração é Deus. Não, Deus é quem conhece o coração. Mas Deus conhece o coração, Douglas, e conhece também as nossas pisaduras. Ele vê não somente o coração, mas vê também as nossas atitudes. Então, diz que ama o Senhor, diz que crê em Deus, porém, agem diferente. Vamos imaginar. Assim, para sermos claros. Tem uma família, um casal, e esse casal, irmãos, o marido, ele, em todo canto que ele chega, irmãos, ele fala bem da esposa. Todo canto que ele chega, irmãos, se ele é chamado para um auditório, ele diz, chega lá e diz: eu amo minha esposa é minha auxiliadora. Minha esposa é o meu braço forte. Ela está sempre comigo, anda comigo para cima e para baixo, me apoia nas minhas decisões. Em casa não deixa nada a desejar, está lá cuidando. Esse é um bom ou um mau marido, Carlinhos? Bom, né? Porém, quando está em casa, ele bate na mulher. E aí? Mas é um outro marido, né? Para onde? Para o público. Até o momento, Saúde, em que o público contemplar o olho roxo da mulher dele. Ou ver as costas dela, as cicatrizes nas costas. Então, eu professo com a boca, porém minhas atitudes são diferentes, não condizem. Então, existem crentes que dizem o seguinte: eu amo a Deus. Onde é que está, então, a prioridade para o reino de Deus? Para as coisas de Deus? Então, é isso, irmãos, que a palavra de Deus está tratando. Fome é priorizar o reino de Deus. E é interessante, irmãos, porque, veja, você, como vimos também no estudo, senão eu vou entrar no mesmo estudo, mas olha, e é interessante, irmãos, porque, como diz, as nossas próprias obras, aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, elas se levantarão contra nós no dia do juízo e irão testificar contra nós mesmos, porque nós temos 6 dias, Cleide, durante a semana e nós não faltamos ao trabalho durante a semana, Saúde. Nós estamos lá, se pode, gripado, com dor de barriga, Cleide. Com dor de barriga, gripado. Vamos para o trabalho, irmãos, acordamos cedo, não faltamos. Interessante é isso. Mas quando chega o dia do Senhor, irmãos, parece que o corpo morre, parece que não entendo. Que aí a dor de barriga parece que é mais do que os outros dias, a dor de cabeça é mais do que os outros dias. Que, tipo, sempre tem uma justificativa, mas isso é comum das pessoas, porque aquela parábola que Jesus usou, dizendo, ide convidai para as bodas do filho, que já está preparado. Uns disseram o quê? Não, tenha por excusado. Hoje eu comprei uma junta de boi e vou ali testá-los. Não, eu comprei ali um comércio, Outro diz, não, eu casei e vou para a lua de mel.
desculpas, como o pastor Dória diz, meras desculpas, ou melhor dizendo, desculpas esfarrapadas. Porque, irmãos, a Escritura, e temos que ir pela Escritura, a Escritura não dá desculpa a ninguém, ela não abre exceção. A não ser por causa de necessidade de misericórdia, são meras desculpas. Somente. Então, veja, ter fome se diz respeito ao quê? Priorizar o reino de Deus. Aí nós vimos ainda mais. Bem-aventurados os que choram. O choro diz respeito ao quê? A dor, né? Chora porque está sentindo alguma coisa, né, Cleide? Se sente, então diz respeito à sensibilidade. E você sente. Sensibilidade. Sensibilidade de quê? Nós choramos quando perdemos um ente querido, nós choramos quando sentimos uma dor forte, né, Cleide? Até uma disenteria. Nós choramos, irmãos, quando somos, como se diz, quando perdemos um emprego, quando perdemos um bem, né, Saúde? Nós choramos. Temos tanta sensibilidade para chorar por essas coisas, mas nós dificilmente você já viu, foi a pergunta que fizemos, quantas vezes você vê um crente chorar quando ele peca? Quantas vezes você chora quando você pecou? Quando a sua consciência diz, rapaz, eu pequei contra Deus, e você chora? Sensibilidade, irmãos, nós choramos por tanta coisa, mas dificilmente choramos pelo pecado que nós cometemos. Isso se chama sensibilidade. Sabe em que grau, eu estava olhando as escrituras, em que grau a sensibilidade ela se encontra na vida do ímpio? Na vida do ímpio, a sensibilidade do ímpio, e que Paulo diz lá em Efésios, não sejais como os ímpios, não andem como os ímpios andam. Porque existem muitos crentes andando do mesmo jeito que os ímpios. Aí ele diz, olha, não andem como eles andam. E como é que eles andam? Obscurecidos do entendimento de Deus, endurecidos. Aí a sensibilidade, irmãos, veja, ele lista 3 coisas, 3 patamares. A sensibilidade é a porta de entrada para devassidão total. Você conhece alguém, você conhece aí fora, algum ímpio, alguém, um colega seu, uma colega que se entregou a vida. Tá lá, tá nem aí. Bebedice, prostituição, a vida assim, ó. Não tem muitos que a gente conhece, né, Felipe? Não é assim? Pronto. A sensibilidade, irmãos, é a porta de entrada para esse grau. Quando o crente ele perde a sensibilidade, aí pronto, aí ele vai viver a sua vida regalada no mundo. Entendeu como é? É a porta de entrada. Por que é que a gente, irmãos, não vive tal qual muitos vivem, ou todos vivem ali fora? Porque nós somos sensíveis à palavra de Deus. Muitos têm a sensibilidade aí, não, vou fazer isso não, porque isso aí é uma vergonha, pô, negócio, eu vou fazer um negócio desse. Eu vou viver desse jeito aí. Não o que as pessoas dizem. Assim também somos nós dizendo, não vou fazer isso não, de jeito nenhum. Por quê? Se eu fizer isso, estarei pecando contra Deus. É a sensibilidade. É sentir que aquilo que você vai fazer, que aquilo que está proposto a ser feito, a ser realizado, é uma afronta contra Deus. Isso não vai santificar o Senhor. Isso vai envergonhar o nome de Deus. Isso vai trazer vergonha para a igreja. Isso vai manchar o seu nome. Então, você é uma pessoa sensível, é uma pessoa que chora. Esses são os que choram, que sentem, que reconhecem a gravidade do pecado. Entenderam? Pronto? Hoje nós iremos ver. Posso continuar? Hoje iremos ver, irmãos, a perseguição. A última bem-aventurança que o texto de Lucas ele mostra. 2. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Vejam. Eu já vou explicando, irmãos, aqui, ó. Quando os homens vos odiarem, primeiro, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem.
Irmão, Jesus disse o seguinte, ó, se o mundo vos odeia, sabeis quem primeiro odiou a mim, a Jesus, ele diz. A ele. Primeiro do que nós, irmãos, o mundo odiou a Cristo, ele odeia a Cristo. Se nós... Jesus diz, olha, se você for do mundo, o mundo não vai lhe odiar. O mundo vai lhe amar. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo odeia por quê? Por que é que o mundo odeia? Porque nós não somos do mundo. A perseguição, irmãos, ele diz respeito ao seguinte, ó. Essa perseguição que Cristo está dizendo é a perseguição que diz respeito a ele. A ele. Veja, como nós vimos, ser pobre diz respeito a se esvaziar de si, a depender totalmente do Senhor. Ter fome diz respeito à prioridade, né, Douglas? Prioridade, priorizar o reino de Deus. Chorar diz respeito à sensibilidade. E perseguição? Bem-aventurados perseguidos. Diz respeito ao quê? Veja, se nós somos perseguidos, ou melhor dizendo, a perseguição que trata aqui é a perseguição que está relacionada a Cristo. Então, irmãos, nós não podemos atrelar ou juntar toda a perseguição que nós passamos a essa bem-aventurança, não. Porque muitas vezes nós temos sido negligentes com a nossa vida piedosa e por conta disso nós somos perseguidos e aí nós dizemos, atribuímos isso por o fato de sermos crentes. Ah, eu sou crente, eu estou sendo perseguido. Sim, mas por que tu está sendo perseguido? Ah, porque eu não paguei minhas contas em dia. Ah, porque eu faço meu serviço direito. Certo, está fazendo seu serviço direito? Muito bem, legal. Aí quando vai olhar... Não, Cleide, mas quando vai olhar de perto, a pessoa está lá, sentado ou fazendo o que for para fazer, porém de forma negligente, sabe? Para receber bronca do patrão, mas aí diz que não, eu tô assim, ó, não briga com ninguém. Interessante, fulano falta, não leva a falta. Mas fulano lá que faltou, não levou a falta por quê? Por quê? Ou quer dizer que aqui, por exemplo, eu trabalho numa instituição pública, irmãos, eu já faltei e não levei falta. Quem aqui não já faltou uma vez e o patrão simplesmente colocou lá? Mas não é porque você faltou porque quis, Felipe, entendesse? Não é porque você quis. É uma falta justificada, sabe? Você falta. E outra coisa, ele sabe, o patrão, todo patrão, ele sabe aquele funcionário que dá nó, né, Carlinhos? E aquele funcionário que ele é sério, rapaz. Ele sabe. Aí, às vezes, o crente não está lá, o crente negligente, que só dá dor de cabeça no trabalho, aí diz, não, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Por quê? Então, a perseguição aqui está relacionada a quem? A Cristo. É a Cristo. Então, essa perseguição, ela diz respeito, irmãos, à nossa vida de comunhão com Deus, à nossa vida piedosa. Está relacionada à nossa vida piedosa. Entenderam? A nossa vida com Cristo. Veja, a causa aí que ele diz, olha, no finalzinho do versículo 22. E rejeitaram o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. A causa, o motivo é Cristo. Não é os seus devaneios. Não é sua negligência. Ah, eu estou sendo perseguido na minha rua, muitos não gostam de mim. Certamente nem Cristo gosta, porque tu é um fuxiqueiro.
gosta de falar da vida, fica brechando nas portas, olhando a vida do povo, como é que vão gostar? Parece o Facebook que, como se diz, a publicação da fofoca que está ali no Facebook. Parece isso, um jornal. Aí como é que gosta? Aí como é que não é perseguido? Então, essa perseguição, irmãos, diz respeito à nossa relação com Cristo. Com Cristo. A nossa vida com Cristo, irmãos, ela vai atrair, ou melhor dizendo, vai fazer com que as pessoas elas persigam, elas injuriem, elas digam coisas contra nós. Palavrões, insultos. Essas palavras aqui, esses 4 requisitos, são todos, veja que são quase as mesmas coisas. Olha, rejeitar, odiar, injuriar. E injuriar é dizer palavras grossas, palavrões contra você. Por causa de quê? Do Filho do Homem, de Cristo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele disse assim, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Então, a piedade, uma vida íntima com o Senhor, uma vida ajustada com Deus, ela pode atrair perseguição. Ela pode atrair injúria, rejeição, ódio das pessoas. E a causa da perseguição é o quê? O nome de Cristo. Então, o cristão ele é perseguido por causa da sua relação com Deus. Quando o mundo vê Cristo na sua vida, em suas atitudes, o mundo também vai odiar, vai ter ódio. E muitas vezes, irmãos, olha, essa perseguição, ela é promovida não somente pelo mundo, mas pelos religiosos também. Cristo era perseguido, mas por quem? Era por Roma ou pela a religião da época? Pelos fariseus, escribas e fariseus, saduceus, era por eles. Então, existem muitos crentes, irmãos, que perseguem os outros quando veem mudança de vida neles. E é interessante, irmãos, isso porque muitas vezes nós reclamamos que fulano é uma má pessoa ou tem comportamentos errados e nós muitas vezes, irmãos, até oramos por essa pessoa. Senhor, ajuda fulano de tal a ser melhor. E quando essa pessoa, quando Deus age no coração daquela pessoa que melhora ela, que talha ela e ela se torna uma pessoa melhor, perseguimos. Paulo Júnior, irmãos, ele disse o seguinte, olha, que a religião cristã é o único exército do mundo, Paulo Júnior, quem disse foi Arival Casimiro, se referindo a Paulo Júnior. Ele disse que a religião cristã é o único exército do mundo todo, em que os soldados brigam com eles mesmos. Brigam com eles mesmos. Irmãos, existem outros tipos de sofrimentos que nós passamos, de perseguição que nós passamos, que não é uma bem-aventurança. Não é uma bem-aventurança. Abra as escrituras lá em Pedro. Pedro capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 15. Esses são perseguições, irmãos, que não são legítimas. Pedro diz o seguinte, olha, não sofra nenhum de vós como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Pedro diz a mesma coisa, irmãos, que Jesus disse. Se alguém sofrer, sofra por causa de quem? De Cristo. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender que existem sofrimentos na nossa vida, perseguições que nós passamos, insultos que nós sofremos, que é por causa dos nossos pecados, que é por causa de nós mesmos, não é por causa de Cristo. Então, ser perseguido, ser injuriado por causa dos nossos pecados, isso não traz felicidade, não. Isso não é aprovado por Deus, não.
Deus não aprova, irmãos, esse tipo de perseguição que nós sofremos, não. Porque isso não é perseguição, não. Sabe o que é? Isso, melhor dizendo, esse tipo de perseguição, ela não glorifica a Deus, não. Ela não exalta a Deus. Veja, você ser perseguido aqui, irmãos, é aquelas pessoas que não gostam de você, que não lhe suportam. Não quer dizer aqui que vão toda hora, tipo, você chegou lá no trabalho, ele vai expulsar você. Pessoas que não lhe suportam, que não aguentam você. E tu não aguenta fulano. Não suporta fulano. Vai ter o aniversário do filho. Vai lá. Eita, vou mandar o convite para... Vou usar quem? Toda vez eu uso Douglas. Não vou usar Douglas, não. Vou usar Felipe. Um exemplo. Vai ter lá o aniversário do filho. Eita. Vou mandar o convite lá para casa de Felipe. Ixi, mas eu não aguento. Olha, eu não aguento aquele galego. Mas eu só vou convidar porque eu gosto de Rose. Por exemplo. Felipe vai para a festa, né? Mas ele sabe que aquelas pessoas não são ouro 18 com ele. Mas ele vai, né? Tá lá e tudo aquilo. Mas aquelas pessoas não gostam, não suportam assim, entendeu? Mesmo jeito no trabalho, tem pessoas no trabalho que lhe dão um bom dia porque você deu. Porque se você não dá um bom dia, elas também não lhe dão um bom dia. Mas nós temos que entender o seguinte, irmãos, que se isso que está acontecendo é por causa do nosso pecado, irmãos, tem alguma coisa errada. Está muito errado. Porque é uma pessoa que não se comporta no trabalho, é uma pessoa que não respeita os outros, não respeita o ambiente, é uma pessoa que não faz o que deve fazer, não faz, está nem aí. Então, isso não está trazendo glória para Deus. Isso é o quê? Qual é o contrário disso? Isso será o quê? Uma vergonha, irmãos. Entenderam? É uma vergonha. Então, esse tipo de perseguição, você está sendo perseguido, você está sendo odiado ou insuportável no ambiente que você está por conta de quem? De si mesmo, de você mesmo, não é por causa de Cristo. Que nem aguento mais ir para aquele trabalho, não aguento mais frequentar aquele lugar porque ninguém gosta de mim. Se o fato das pessoas não gostarem de você, se for por causa de Cristo, se alegre, exulte, fique contente. Agora, se for por causa de seus pecados, se envergonhe. Se envergonhe. Entenderam qual é o motivo, a questão, como é, o que significa? Então, porque é o seguinte, irmãos, vamos lá. De uma forma geral, global, o que é ser crente? Não. Mas, certo. Vamos lá. O que é ser crente? Vamos lá. Mais alguma coisa? Vamos lá. Tem mais. Certo, vamos lá. O que é ser crente, irmãos? Antigamente, irmãos, alguns anos atrás, quando você via... Era na aparência, né? Quando você via uma mulher de saia grande, só de vestido, você dizia logo, ali é crente. Um homem bem vestido, não era, Sandro? Ali é um crente. Se tivesse com a Bíblia na mão também Mas sinônimo de crente, irmãos, de forma geral, além de ser separado no sentido da vida com Deus, daquele negócio, é o quê? De forma geral, irmãos, veja, ser crente é alguém que é correto, irmãos. Como Ana disse, ser correto. Alguém ser justo. Ou seja, é alguém que paga suas contas em dia, saúde. É alguém que quando contrata alguém para fazer um serviço na sua casa, paga o correto, entendeu? É alguém que quando vai fazer um negócio com alguém, não tenta enganar o outro. Entendeu, Felipe? Tá lá, ó.
É alguém que procura ser justo. Justo. Então, ser crente é sinônimo de que de uma pessoa libada, uma pessoa sadia, uma pessoa íntegra. É sinônimo de integridade. Timóteo, capítulo 3, falando sobre os quesitos do pastor e do diácono, que, como eu aprendi, e a igreja toda aprendeu também, são quesitos que diz respeito ao cristão, que em primeiro lugar ele seja o quê? Irrepreensível. O crente, o cristão, ele deve ser quê? O quê? Uma pessoa irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Alguém que não dê motivo, irmãos, para estar chamando atenção, para estar sendo envergonhado no meio do povo, para estar sendo corrigido no meio do povo. Quer dizer que o crente não erra, não? Erra. Erra. Nós erramos. Mas ele não vai estar dando motivos para isso. Os erros que ele vai cometer é um acidente, não uma rotina. Ele vai ser chamado alguma vez, porque chegou atrasado no trabalho? Vai ser chamado a atenção. Mas isso vai ser um fato corriqueiro na vida dele? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então é alguém, ser crente, irmãos, é sinônimo de ser irrepreensível, de ser uma pessoa íntegra, rapaz. Entendesse? Entenderam? Quando nós olhamos para o mundo hoje, qual o quadro do mundo que se apresenta do cristão? É isso, irmãos, que nós vemos. E tem uma coisa, irmãos, olha, são tantas notícias de crente. Por quê? Diz, Aldo. São tantas. E outra coisa, irmãos, o ímpio, olha, veja, o ímpio, pode prestar atenção, irmãos, que as coisas foram. Aí a gente sempre atribui isso, irmãos, a questão dos últimos dias, que chegou os últimos dias, então a perseguição ao crente está ficando mais forte. Mas veja, o mundo antes, nós víamos muitas histórias do mundo mesmo, das pessoas ímpias. Hoje por quê? Porque o mundo agora ele tem prazer, irmãos, em mostrar. Por que ele tem prazer em mostrar? Porque os crentes, irmãos, eles escancararam as portas da corrupção. Estão envolvidos. O que é de pastor, irmãos, envolvido em adultério? O que é de pastor envolvido em corrupção? O que é de crente, irmãos, envolvido em coisas erradas? É um absurdo. É um absurdo. Então, veja. Perdeu-se, irmãos, a característica do que é ser cristão. Mas as pessoas pegam e começam a dizer que essa perseguição é porque somos crentes, então o mundo persegue. Então veja, se os seus pecados forem por causa de Cristo, porque você está vivendo de forma certa, correta, porque você defende a verdade, ok. Mas se for pelo fato de você, dos seus erros, é uma vergonha. É uma vergonha. Um cristão, irmãos, ele não deve sofrer pelas suas próprias ofensas. Lá na cruz do Calvário, quando Cristo foi crucificado, quem estava do lado de Jesus? Quem estava? 2 ladrões. O que foi que um deles disse? Quem lembra? Primeiro eles começaram a improperar contra Cristo, não foi? Os mesmos impropérios, os mesmos insultos, os mesmos palavrões diziam os ladrões que estavam do lado de Cristo. Mas um dentre eles disse o quê? Porque merecemos. Eu estou sofrendo as consequências do meu pecado. Esse nada fez para que merecesse coisa alguma. Então, esse sofrimento, irmãos, que muitas vezes nós sofremos, que nós passamos, é por causa dos nossos pecados, não por causa de Cristo.
Irmãos, existem muitos crentes que são como Saul, que sofrem pelos problemas que eles mesmos geraram. Geram os problemas e começam a sofrer por conta deles. São crentes que se lançam na sua própria espada, que as suas próprias obras os matam. São perseguidos porque estão errados. E aí, irmãos, se levantam pessoas que vão perseguir, que vão injuriar, que vão difamar, que vão caluniar. Por causa de quê? Dos seus próprios pecados. Olha, irmãos, nós temos que entender o seguinte. Para qualquer pessoa, irmãos, veja, para qualquer pessoa, a maioria das coisas que fazem é uma vergonha. Para qualquer tipo de pessoa, a maioria das coisas que elas fazem é uma vergonha. Seja em casa, seja no trabalho, seja onde elas estiverem. É uma vergonha. E se a pessoa, qualquer que seja a pessoa, se for um crente, essa vergonha será triplicada. Entenderam? Uma pessoa ali do mundo, olha, ela vai ali, vai comprar uma coisa e não vai pagar. É vergonhoso. Isso é um escândalo. Fulano comprou e não pagou. Como você disse. Mas vai você e compra e não paga. E ainda mais é crente, está na igreja todo domingo, está lá, ó. Crente que nada, é triplicada, duplicada, quadriplicada. Os escândalos que o crente comete é muito mais grave do que a mesma coisa, irmãos. Olha, a atitude, a ação foi a mesma, não muda nada. Porém, temos que lembrar, irmãos, que nós carregamos o nome. E mesmo aquele crente que não é crente, que se diz crente, ele carrega o nome. Está carregando o nome. Então ele está envergonhando, como diz lá em Hebreus. São pessoas que foram iluminadas, ouviram a boa palavra de Deus, mas que trouxeram ignomínia, irmãos, para o nome de Cristo, vergonha. Elas querem, é como se quisesse que Cristo voltasse novamente e morresse outra vez por eles. Não, vai não. Então elas estão envergonhando o nome de Deus, porque elas foram o quê? Douglas, iluminadas, ouviram a boa palavra de Deus, provaram o dom do Espírito, provaram o que é, irmãos, a salvação, a glória de Deus, porém pisam no sacrifício de Cristo. Então veja, os apóstolos, irmãos, eles se consideravam como lixo do mundo, escória de todos. Está lá em 1 Coríntios 4. Hoje, irmãos, na verdade, os crentes não querem mais sofrimento. Os crentes querem ser estrelas de Hollywood, ou melhor dizendo, estrelas da igreja ou estrelas do céu. Querem ser pop stars, querem ser celebridades, querem ser conhecidas. Os crentes hoje, irmãos, eles gostam do sucesso, gostam da mídia, das coisas espetaculares. Aí já disse Jesus, irmãos, aí no versículo 26, olha, ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Irmãos, hoje as pessoas apresentarem o apóstolo Paulo como alguém diferente daquilo que a Escritura apresenta. O apóstolo Paulo, irmãos, no dia de hoje, iriam armar aquele palco, aquele palanque bem grande para recebê-lo. Ele iria ser apresentado como alguém que cursou a faculdade de Gamaliel, um poliglota que falava tantas línguas, mais de 4 línguas. Alguém que venham ver o apóstolo que faz milagres. Ia ser apresentado dessa forma, irmãos. Por sua vez, Paulo mostra suas credenciais lá em 2 de Coríntios, dizendo em martírio, em vigílias,
em náufragos, em açoites. É assim, irmãos, que o crente vive, sendo perseguido, mas o mundo quer aplaudir. Ou melhor dizendo, muitos crentes querem aplausos. Então vamos lá. Essa perseguição diz respeito ao quê? Ela diz respeito a causa é Cristo. Mas ela diz respeito ao quê? Está ligada a Cristo, mas ela diz respeito à sua relação, à sua vida com Cristo. A causa, o motivo é Cristo. Por que elas perseguem, irmãos? Você? Por causa de Cristo. E por que persegue? Porque Cristo vive. E Cristo vive. O mundo diz que Cristo morreu, mas Cristo vive. E somos perseguidos por causa de Cristo. O motivo é Cristo. Então ela diz respeito à sua relação com Deus. Se você tiver a sua relação com Deus, uma relação ok. Se você for perseguido, então, que bom, maravilha. Tiago disse assim, irmãos: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passados por várias provações. Tende por alegria. Romanos diz que os sofrimentos do tempo presente não devem ser comparados com a glória por vir a serem reveladas em nós. Irmãos, o que é a perseguição? A perseguição, irmãos, é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores. Sofrer pelos próprios erros, irmãos, não é bem-aventurança, é uma vergonha. Sofrer pelo erro é punição e castigo, e não uma felicidade. Sofrer porque você foi flagrado colando na prova é uma coisa boa? É uma coisa horrível, triste. É uma vergonha. Você está lá na sala de aula, vai fazer uma prova e o professor pega você colando, filando. É uma vergonha isso. Você é demitido do trabalho porque foi negligente. Não é que teve uma redução no quadro de funcionários, mas é porque você foi negligente. Que o patrão não aguenta mais reclamar com você. Isso é uma... Não, isso é uma alegria, isso vai ser uma glória, isso vai ser uma bem-aventurança de forma nenhuma, né, Cleide? Não. É uma vergonha, irmãos. Isso traz vergonha ao nome de Cristo, ao nome da igreja. Isso traz difamação, isso traz calúnia. As pessoas vão difamar lá fora. Por isso que Jesus diz, o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por causa de quem? De vós. De vós. Por causa de quê? Da vida que vocês estão levando. Então, um cristão, irmãos, ele não é feliz por ser perseguido e por ter violado a lei. Veja. Muitas vezes, irmãos, nós estamos fazendo o que é errado e dizemos e pensamos na nossa mente que é porque não, que eu sou crente, por isso que está fazendo isso. Não é, irmãos, é por conta dos nossos erros. Porque estamos errados. Em Hebreus, irmãos, capítulo 10, os crentes sofriam porque quando convertidos, irmãos, eram perseguidos. Porque começavam a ter uma vida libada, sabe, uma vida irrepreensível. Eram perseguidos. Irmãos, não é a nós que o mundo odeia, mas a verdade que nós representamos, o mundo odeia a Cristo, não é a nós. Saiba que o mundo vos odeia, mas antes de odiar a vós, odiou a mim, disse Jesus. O mundo está, irmãos, atrás de Cristo, é Ele que o mundo odeia, que está tentando matar até os dias de hoje. O mundo odiou Jesus, irmãos, e o levou à cruz. Assim, quando o mundo vê Cristo em sua vida, em suas atitudes, o mundo também vai odiar.
Os perseguidos, irmãos, podem ser jogados numa prisão, podem ser torturados, podem ser martirizados, mas eles irão receber, irmãos, uma herança gloriosa. Eles são filhos e herdeiros. Eles um dia ouvirão de Jesus o seguinte: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. É assim, irmãos. Quando é a perseguição, é uma perseguição verdadeira, por causa do nome de Cristo. Como é que o que é ter essa vida, irmãos, é irrepreensível? Por que é que vai atrair perseguição? De um modo claro, é o seguinte: essa bem-aventurança da perseguição, ela está... Qual é a bem-aventurança? Ela é a última. Lá em Mateus lista mais 8 antes dela. Então, o que é ser bem-aventurado? O que é ser perseguido? É o seguinte: quando é que você vai ser perseguido? Quando você for pobre de espírito, quando você chorar por seus pecados, for sensível e você não quiser fazer as coisas que o outro faz, quando você for pacificador, quando você for manso. Ou seja, é quando você viver aquelas outras qualidades que são felizes. Então você será... Então isso vai trair perseguição. Perseguição. Então veja, o que é a perseguição, irmãos? Ela é um sinal. Primeiro, além dela ser um conflito entre dois sistemas de valores, ela também é um sinal de verdade. De verdade. Verdade de quê? Ela é um certificado. A Escritura diz aí, irmãos, olha, no versículo 23, regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Se somos perseguidos hoje, irmãos, pertencemos a uma nobre sucessão. Se somos perseguidos, devemos lembrar que que os pais, os profetas, foram também perseguidos. Então, nós estamos em uma mesma escala, em um mesmo grupo, em um mesmo exército, porque eles também foram perseguidos. Isso prova, irmãos, que verdadeiramente você está acompanhando uma nuvem de testemunha, como diz Hebreus. Quando nós somos perseguidos, isso significa que pertencemos, irmãos, a uma linhagem de profetas, de crentes verdadeiros. Então não devemos, como se diz, nos entristecer ou achar ruim porque somos perseguidos pelo nome de Cristo. Quando você estiver sendo perseguido por causa de Cristo, saiba que você não está sozinho nessa arena, nessa fornalha. Como diz, atrás de você marchou um glorioso exército de profetas de Deus. Muitos serão perseguidos. Eu concluo dizendo o seguinte, irmãos: muitas pessoas sofrem por seus próprios pecados. Seus próprios pecados. Por sua luxúria, por seus prazeres, por seus bens materiais. Sofrem por causa disso, dessas coisas. Se sofrem, se são perseguidos por tantas coisas, não deveríamos nós, irmãos, também ter disposição para sofrer por causa de Cristo? Se o homem é capaz de sofrer, irmãos, pelos seus pecados que levam à morte, não deveríamos nós sofrer por Cristo que nos deu a vida? Os apóstolos, irmãos, depois de serem açoitados pelo Sinédrio, saíram regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer ofensas por causa de Cristo. Está lá em Atos capítulo 5. Irmãos, toda a vida de Cristo foi uma vida de sofrimento. Cristo era pobre, ele não tinha onde reclinar a cabeça, viveu cercado de inimigos, foi traído pelos seus próprios amigos. Judas o traiu com um beijo.
Um beijo. Cristo foi acusado, irmãos, injustamente. Acusaram Jesus de insurgir contra a lei, contra o templo, contra César. Acusaram de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Cristo foi ultrajado, irmãos, com escárnio, foi preso, espancado, cuspido, pregado na cruz. Então, irmãos, se somos discípulos de Cristo, não devemos esperar algo diferente. Não devemos esperar algo diferente. Não esperemos viver, irmãos, em um mar de rosas. Mas devemos ter a certeza do seguinte, irmãos, se sofrer, se for para sofrer, se for para ser perseguido, injuriado, maltratado, que seja por causa de Cristo e não por causa dos nossos próprios pecados. Amém.